Boa noite. Então, devido a que a aula de otimização da busca áurea ela foi passada para vocês no final de semana e teve somente duas pessoas que participaram dessa aula, eu quis fazer aqui um vídeo da aula para poder explicar um pouco mais em detalhe eh, o que é essa busca áurea, né? E que é a primeira técnica de otimização que a gente que a gente está estudando, tá? Em relação à atividade, tá? Estava relacionada com essa aula aqui, tá? Espero que vocês tivessem pelo menos feito uma leitura, né? Do método de otimização. Espero que alguma dúvida que ainda fique em relação com essa técnica eh, vocês possam chegar a resolver essas dúvidas com essa aula aqui, tá? Eu deixei lá também no portal uma atividade. Essa atividade ela sumariza o que a gente viu até agora, né? Lembrem que até agora a gente viu como método de otimização a aplicação da primeira e segunda derivada, certo? Com a aplicação da primeira derivada a gente vai encontrar os pontos seja eles máximos ou mínimos, tá? E a segunda derivada ela vai definir se realmente esse ponto ele é um ponto eh, de máximo quando a segunda derivada é menor do que zero e de mínimo quando a segunda derivada é maior do que zero, certo? Então tem uns três exemplos lá na atividade e que junto com essa aula aqui a gente já dá por finalizado essa parte do primeiro método e a gente vai partir da próxima aula para o seguinte método, tá? Essa aula aqui ela sumariza os diferentes métodos de otimização, tá? Então, como a gente tinha visto, né, a busca áurea, os métodos de otimização de forma geral, né, elas sempre tendem a procurar o máximo ou o mínimo em relação com o que a gente tinha visto na disciplina métodos numéricos. Os métodos numéricos eles procuram as raízes, os pontos nos quais as funções são iguais a zero, certo? E a diferença, a otimização que a gente tem que aplicar é a primeira e a segunda derivada para localizar os pontos máximos ou os pontos mínimos, certo? Lembrando que para poder definir esse problema de otimização, a gente precisa definir a função objetivo, então a gente já fez vários exemplos em relação com a definição da função objetivo, certo? E, eh, e as restrições, né? E essas restrições podem ser de igualdade ou de desigualdade. Igualdade quando é um modelo matemático que representa os balanços de matéria, energia e quantidade em movimento, e desigualdade quando eu tenho restrições operacionais, certo? O que vai levar a gente à resolução do problema de otimização? A encontrar um vetor que são os valores de x, os valores do domínio, certo? Para os quais essa função objetivo ela é maximizada ou é minimizada, certo? Eh, então, os problemas de otimização, elas podem ser divididos principalmente em três categorias, né? De acordo com as características da função objetivo e das restrições. Tá? Numa primeira categoria, se a função e as restrições elas são lineares, a gente tem um problema de programação linear, né? Lembrando que programação é um sinônimo de otimização, tá? Se a função ela for quadrática e as funções elas são lineares, temos um problema de programação quadrática. E se a função ela não for linear ou quadrática e as restrições são não lineares, temos um problema de programação não linear, certo? Então, nessas três categorias, eu posso ter os problemas com e sem restrições, certo? Então, vejam que eu posso ter um problema de programação linear com ou sem restrições, certo? E assim a gente pode considerar para as outras duas categorias. Eh, certo? No livro no livro de otimização, tá? Tem um esquema bem interessante onde eles consideram uma organização um pouco diferente em relação com as técnicas de otimização. O livro do Chapra, né? Eles consideram uma organização em relação quando eu considero técnica de otimização com e sem restrições unidimensionais e multidimensionais. O que seria uma técnica de otimização unidimensional? Vamos supor que eu esteja querendo otimizar em uma única direção, certo? Considerando uma única variável, certo? E essa otimização ela pode ser restrita ou irrestrita, certo? Então vejam que seria uma segunda abordagem, tá? O primeiro método que a gente vai considerar, tá? Que seria o método da busca áurea, é uma técnica de otimização unidimensional e ela é sem restrições, tá? E na medida que a gente for avançando com as técnicas, a gente vai aumentando o grau de complexidade, tá? Então esse é o primeiro método
seria o caso mais simples, né, das técnicas de otimização, tá? Esse primeiro método, que é o método da busca áurea, né, ele é baseado, uma técnica similar a, ao método da bissecção, né? Quando a gente chegou a ver em métodos numéricos, né, para calcular os zeros das funções, tá? Lembrando que o método da bissecção ele precisava de um intervalo com um limite inferior e um limite superior. Esse método da busca áurea ele também precisa de um extremo inferior e um extremo superior, tá? No caso do método da bissecção, a presença de uma raiz entre esses limites era verificada, determinando-se que a função avaliada nesses dois extremos possuía sinais diferentes, né? E a gente calculava como a raiz no ponto meio, tá? Então esse método da busca áurea é bem similar, né, com esse método da bissecção, tá? A diferença do método da bissecção é que ele, ao invés de considerar dois pontos, ele vai considerar quatro pontos, tá? São dois pontos extremos, como vocês podem ver aqui no gráfico. Eu tenho um extremo inferior, x sub l, um extremo superior, x sub 1, e eu vou alocar dois pontos intermediários. Esses dois pontos eles vão me ajudar a encontrar esse ponto ótimo. Então, agora, não sei se vocês percebem que esses dois pontos intermediários eles podem ter qualquer posição em relação com o eixo x. Então, existem duas regras que a gente deve considerar para poder alocar esses pontos, né? Eu vou considerar que L sub 0, como vocês podem observar nesse gráfico, é a somatória de L sub 1 e L sub 2. E o que é L sub 1 e L sub 2? A posição, certo? L sub 2 seria em relação com x sub L, que seria o extremo inferior, que é xl seria de lower e u seria de upper, né? O ponto superior. L sub 2 seria o ponto de localização de x2 e L sub 1 seria o ponto de localização de x1. E eles devem considerar essa regra aqui, que L sub 0 deve ser a somatória dessas duas faixas e que a fração de L sub 1 dividido entre L sub 0 deve ser igual a L2 entre L sub 1, certo? Então eles seguem essas duas regras, né, para poder localizar esses pontos. Agora, a gente em sala de aula, a gente chegou a fazer essa operação aqui matemática, né, onde a gente considerava que R é igual a L2 dividido entre L1 e a gente chegava nesse polinômio, né, R quadrado mais R menos 1 igual a 0 e a gente encontrava as raízes e a gente encontrava que a gente chegava num valor de 0.61803, que é um ponto que define o que a gente chama de razão áurea. Essa razão áurea é simplesmente uma distância que vai me ajudar a localizar os pontos x2 e x1. É simplesmente isso, tá? Porque eu preciso localizar os pontos intermediários, né? Eu tenho os pontos extremos, que seria xl e x1, e eu preciso a localização dos pontos intermediários, beleza? Então essa razão áurea é a que vai me ajudar a determinar a localização desses pontos. Agora, como é que eu aplico esse número áureo, né, e por que chama de número áureo, né? Tem o que eu falava para vocês em sala de aula, né? É um número que é considerado na antiguidade, né? Que é um número que fala da perfeição, né? Da localização das distâncias, certo? Então tem um fundamento matemático, tá? Então a gente vai utilizar esse valor para ubicar, né, o ponto x1 e x2, como vocês podem ver aqui na fórmula no slide, tá? Então primeiro eu vou encontrar a distância d. Então se vocês percebem aqui no gráfico da direita superior, eu vou encontrar primeiro a distância d. Como é que a gente calcula essa distância d? Raiz de 5 menos 1 dividido entre 2 é um número áureo, 6.6, 0.6, certo? Vezes o intervalo, e esse intervalo seria o ponto superior menos o ponto inferior. E assim eu calculo a distância d. Agora, como é que a partir dessa distância d eu calculo o ponto x1 e o ponto x2? Se vocês podem observar na figura, o ponto x2 seria o ponto superior menos d e o ponto x1 seria o ponto inferior mais d, certo? Uma vez a gente aloca os quatro pontos, que seria xl, que seria o ponto inferior, xu, ponto superior, e os intermediários x2 e x1, baseado na distância d, essa distância d está baseada em número áureo, o passo inicial do algoritmo de busca da razão áurea envolve a escolha de dois pontos interiores segundo a razão áurea. Então a gente vai localizar esses dois pontos de acordo com as fórmulas que estão descritas aqui no slide. E um passo B seria o segundo passo, envolve a definição de um novo intervalo que inclui o ponto ótimo, certo? Então a gente vai fazer uma avaliação iterativa dos pontos
Os pontos, nesse caso, a gente está procurando um ponto máximo, né? A função é calculada nesses dois pontos interiores e podem ocorrer dois resultados. Então vejam que eu tenho um gráfico aqui da parte da direita superior, eu tenho os pontos x sub l. Se a gente avalia esse ponto x sub l na função, ele é bem baixinho, tá? O valor não é um ponto máximo, tá? O ponto x sub u, ele também não é um ponto máximo. E os pontos, a função avaliada em x1 e x2, eles têm a probabilidade de encontrar um ponto máximo maior. Se vocês percebem no ponto gráfico, e está escrito aí no slide, esse está escrito extremo máximo, quer dizer que a avaliação da função em x1 ele vai dar um ponto grande, um valor maior quando comparado da função avaliada em x2. Então pode acontecer o primeiro caso, né? Se, como no caso da figura, a função avaliada em x1 for maior do que x2, então o domínio, que seria os valores do eixo x, à esquerda de x2, quer dizer que xl, a faixa entre xl e x2, certo? Pode ser eliminado porque essa faixa eu sei que não contém o máximo. Nesse caso, o ponto x2 se torna um novo valor inferior, certo? Para a próxima rodada ou iteração, certo? Ou, no outro caso, se f de x2 ele for maior que f de x1, certo? Então o domínio de x à direita de x1, que seria de x1 a o valor superior, teria sido eliminado, e nesse caso x1 se torna um novo valor de xu, que seria o ponto superior para a próxima rodada. Então veja que eu posso ter esses dois casos em uma avaliação inicial, certo? Como os valores iniciais, os valores originais de x1 e de x2 foram escolhidos usando a razão áurea, não é preciso recalcular todos os pontos, todos os valores da função para a próxima iteração. Então vejam que simplesmente eu estou deslocando a faixa em relação ao eixo x. Existem pontos que eu já calculei na iteração anterior. Por exemplo, para o caso ilustrado na figura, o valor de x1, certo, se torna um novo valor de x2. Beleza? Então vejam que nesse caso eu já tenho os valores avaliados, certo? Isso significa que já se tem um valor para o novo valor de x2, pois ele é o mesmo valor da função no antigo x1, certo? Então vejam que como eu eliminei essa faixa entre x1, xl e x2, o limite inferior passa a ser x2 e x1 passa a ser x2, beleza? Agora, o que está faltando? Vejam que está faltando o cálculo de x1, certo? Porque eu eliminei a faixa que está na esquerda, certo? Como é que a gente calcula esse ponto x1? A gente vai calcular com a mesma fórmula, como eu estava mostrando para vocês, de que x1 é igual ao limite inferior mais a distância d. Então a gente vai aplicar essa fórmula. Seria a distância inferior, seria qual? O valor de xl, certo? Que agora é o ponto x2, mais a distância vezes a nova faixa que eu encontrei, certo? A nova faixa de avaliação. Então, eu pedi para vocês na semana passada para que vocês calculassem esse exemplo aqui na atividade que estou colocando para vocês aqui no portal. Vocês podem avaliar também considerando a primeira e segunda derivada, tá, gente? Para vocês verificar que tão próximo está o método da busca áurea do método da resolução analítica, né? Que seria através das derivadas, né? Então eu estou considerando a função f de x igual a 2 seno de x menos x ao quadrado dividido entre 10. Primeiro, cuidado que vocês devem ter com essa função. Vejam que estou avaliando o seno de x, certo? Quer dizer que a calculadora ela deve estar ele deve estar considerando os valores de x no modo Hall da calculadora, em Hallianos, tá? Tá, gente? Não vão trabalhar em modo deque porque decimal, porque a calculadora ela vai dar valores errados, tá? E a gente vai calcular o intervalo inferior como sendo xl igual a 0 e x superior igual a 4, certo? Então a gente vai primeiro localizar a primeira distância d considerando o número áureo e o intervalo que como está definido no problema, ele é calculado entre 4 e 0, tá? 4 menos 0. Essa distância d seria 2.472, tá? Então a gente vai determinar os pontos interiores, x1 e x2. x1 seria o limite inferior mais 2.472 e x2 seria o limite superior menos 2.472. Vocês devem verificar que esses dois pontos, x1 e x2, eles estejam no intervalo inicial, que é o anterior, vamos a falar assim, né, que seria entre 0 e 4. Vejam que
1.528 e 2.472 estão entre 0 e 4. Se vocês chegam a fazer um cálculo e esses pontos estiverem fora dessa faixa, algum cálculo está feito de forma errada, tá? E então a gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar a função, que minha função é 2 seno de x menos x ao quadrado dividido entre 3, e eu vou avaliar esses dois pontos interiores e eu vou verificar qual é maior do que qual. É simplesmente isso, tá, gente? Então vejam que a função avaliada em x2, que seria 1.528, o valor da função seria 1.765 e o valor de x1 seria 2.472, a função avaliada nesse ponto seria 0.63, beleza? Como vocês podem observar, o ponto máximo estaria na função avaliada em x2, que é 1.765, quer dizer que entre x1 e o valor superior ele vai ser eliminado e eu vou fazer a nova iteração. Estou colocando isso aqui, né? Como f de x2 é maior que f de x1, o máximo está no intervalo definido entre xl, x2 e x1. Portanto, para o novo intervalo, a extremidade inferior continua sendo xl, x inferior igual a 0, e x1 se torna a nova extremidade superior, tá? Ou seja, x sub 1. Vejam que estou encurtando a faixa, né? Além disso, o valor antigo de x2 se torna novo x1, certo? Isto é 1.528. Agora, o que a gente precisa calcular o valor de x2, e para calcular o valor de x2 eu vou calcular exatamente a mesma fórmula com o mesmo número áureo, um único número que não varia, e a faixa ela vai variar, né? Porque estou variando, estou encurtando cada vez a faixa, certo? Agora a faixa estaria entre 0 e 2.472, beleza? Mas ainda não é preciso recalcular o valor de f de x1, porque este foi determinado na iteração prévia como f de 1.528 e a gente já tem esse valor, certo? O valor da função em f de x2 é 0.994, que seria esse ponto de x2 em 1.531, certo? Como esse valor da função f de x2 é menor que o valor da função em x1, então o máximo está no intervalo entre x2, x1 e o ponto superior. O processo ele pode ser repetido com o resultado que a gente está tabulando a seguir. Então, na aula passada, o que eu estava pedindo para vocês, vejam que esses valores aqui da esquerda, da primeira coluna, estou fazendo um número de iterações. Nessa coluna eu tenho quantas iterações? 8. E em cada iteração, eu estou destacando em cinza o ponto que foi o ponto máximo. Vejam que eu tenho o valor de x2 e de x1. Para x2 na primeira linha eu tenho 1.5279 e eu tenho um valor avaliado na função de 1.7647. Esse valor é maior do que o valor de x1, sendo como 2.4721, que seria 0.6300, certo? Quer dizer que eu vou eliminar a extremidade superior, certo? E assim iterativamente a gente vai fazendo, eliminando, e vejam que cada vez a gente vai encurtando cada vez mais esse intervalo entre o valor entre xl e x1, certo? Até que, aí seria a pergunta, né? Que, quando a gente para de fazer iterações? Quando a gente percebe que o valor da função f de x1, quando comparada com f de x1, ela não varia mais, certo? Nesse ponto a gente pode perceber que a gente já está chegando no ponto ótimo, certo? Observe que o máximo corrente é destacado para cada iteração, certo? Depois da oitava iteração, o máximo ocorre em x igual a 1.4427. Então, se a gente continuar iterando, a gente vai encontrar que ainda existe um valor maior da função, que seria 1.7755. Portanto, o resultado está convergindo para o valor de 1.7757 em x igual a 1.4276, tá, gente? Então, esse seria o método da busca áurea, certo? Que é bem parecido com o método da bissecção, no sentido em que a gente vai encurtando cada vez mais a faixa de procura. A gente sempre vai avaliando na função objetivo e a gente simplesmente vai fazendo comparações, tá? Então, eu espero que com essa aula aqui fique um pouquinho mais claro, né? Eu sei que a metodologia de cálculo não é muito simples, né? Mas por isso eu preferi que vocês fizessem primeiro o exemplo, né? Tentassem pelo menos compreender de que trata a razão áurea, tá?
agora já passar para vocês a aula e passar simplesmente já uns três exemplos para fechar esse tema aqui. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente já vai pegar uma técnica de otimização diferente, que seria uma técnica de otimização com restrições, certo, gente? Então, muito obrigado e até a próxima semana.